A paz do Senhor, meus amados irmãos de todo o Brasil, mundo afora, aonde você estiver, que a graça do Senhor em abundância esteja sendo derramada na sua vida, no seu coração, na sua família, no seu ministério de ensino e estudo da palavra de Deus. Outra vez juntos no canal, essa comunidade abençoada e abençoadora, criada aí para nos trazer esses conhecimentos que somam na fé, no nosso preparo para a obra do ministério para o qual o Senhor nos tem chamado. E na escola bíblica dominical nós estamos aí nessa viagem, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo do amor, o apóstolo João. E nós vamos hoje para a quarta lição. No domingo passado nós estudamos sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Falamos sobre novo nascimento. Aqui na lição 4 vai haver um outro diálogo, agora com uma mulher, a mulher samaritana. E daqui vão sair muitas reflexões importantíssimas para o nosso crescimento na fé e conhecimento do que é realmente o Evangelho do Senhor e a missão da igreja no mundo, como testemunha e propagadora do Evangelho do Senhor Jesus, né? Então vamos lá, os objetivos: aceitar que a salvação não tem fronteiras. Isso é um aspecto importante, né? Salvação, mensagem messiânica além fronteiras. Aderir à estratégia de Jesus de evangelização. Jesus dá uma verdadeira aula de qual deve ser a visão da igreja no que se refere à evangelização dos povos, das pessoas, de todas as tribos, raças e nações. Terceiro, causar impacto por meio da evangelização. Vamos perceber que a conversão da mulher samaritana foi um marco que trouxe um novo curso, não é, para a questão do Evangelho de Jesus no coração das pessoas. Vamos lá. Para começar a aula, nós vamos aqui seguir a orientação pedagógica. A ausência dos discípulos no encontro de Jesus com a mulher samaritana. A equipe da didática aqui, das orientações, nos orientam a começar a nossa aula no domingo tocando neste ponto de reflexão. Você vai começar a sua exposição falando sobre esse episódio, o encontro da mulher samaritana com Jesus e a ausência dos discípulos nesse diálogo. Então, quando você estuda o texto, você vai perceber que tirar o discípulo da cena daquele encontro foi algo planejado pelo próprio Jesus de Nazaré. Você está entendendo? Jesus, ele criou uma situação. Ao encontrar com aquela mulher, ele sabia que ele ia encontrar com ela ali, e antes de tudo, ele orienta os discípulos a ir para a cidade, né, comprar alimento e tudo mais. E eles vão, ou seja, Jesus tira os discípulos da cena daquele encontro. E por quê? Parece que fica bem claro que Jesus os tirou da cena do encontro porque eles iam mais atrapalhar do que ajudar. A presença dos discípulos talvez viesse inviabilizar o sucesso evangelizador e messiânico de Jesus, no caso com aquela mulher de Samaria.
eles não consideravam os samaritanos dignos de salvação, os discípulos. Então eles iam atrapalhar muito, talvez nem permitir o encontro. E eles também compunham uma sociedade machista. Ela era uma mulher samaritana, ela tinha duas vantagens, duas desvantagens. Tinha outras, mas vamos citar aqui, neste início de aula, duas desvantagens da mulher samaritana. Qual é a primeira? Ela era mulher, no meio de uma sociedade extremamente machista. E a segunda, ela era samaritana, ou seja, pertencente a um povo discriminado pelos judeus por questões principalmente religiosas, a tradição religiosa. Então, ela tinha todas essas desvantagens. Então, os discípulos ali, com certeza, iam mais atrapalhar do que ajudar. Jesus, sabendo disso, os tira de cena para que ele pudesse cumprir com a sua missão. É maravilhoso isso. Quando Deus quer cumprir propósitos, fazer o que Ele quer fazer, Ele termina removendo do caminho ou do lugar tudo que coisas ou pessoas que Ele sabe que vão atrapalhar o processo. Isso é muito maravilhoso. Então, quando os conceitos humanos atrapalham a obra de Deus, é um ponto de reflexão para nós em cima deste início de aula. Jesus tirou os discípulos da cena do encontro para que eles não atrapalhassem, né? E a gente pode refletir além disso, né? Quando é que conceitos humanos na igreja ou fora dela terminam atrapalhando a obra de Deus? Tem homens e mulheres que atrapalham a obra de Deus. Lideranças, elas estão completamente desconectadas de qual seja o ideal, né, o desejo de Deus. Eles querem estabelecer o seu desejo, a sua visão, o seu querer, em detrimento daquilo que Deus quer. Então isso é um ponto muito importante para o início de aula. Que prevaleça na nossa vida, no nosso ministério, na igreja que nós lideramos, que prevaleça o querer do Senhor. Porque o querer do Senhor abençoa muito mais do que a nossa ótica sobre as coisas. O texto áureo está em João 4,14, diz o seguinte: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É uma frase que Jesus disse, né, no seu encontro com a mulher de Samaria. E água aqui é símbolo, é fonte da salvação. Impressionante. Jesus, ele gostava muito disso, de se utilizar de elementos da natureza, utilizar-se de coisas conhecidas dos seus ouvintes, para em cima delas, ou a partir delas, ministrar lições espirituais. Isso é muito comum, maciçamente está presente nos evangelhos. Essa tática, né, essa metodologia que Jesus usava, não somente ele, mas como outros, mas Jesus era campeão nesse sentido, né, de utilizar figuras, coisas, pessoas, histórias que eram do conhecimento cultural, do dia a dia das pessoas a quem ele queria alcançar com a mensagem do Evangelho, tá certo? A verdade prática diz assim: um verdadeiro encontro com Jesus é capaz de quebrar barreiras e impactar aqueles que estão ao nosso redor. E aqui eu coloquei uma pergunta: como identificar
não é? Quem encontrou verdadeiramente Jesus? Como é que você identifica que você está diante de um cristão verdadeiro, de um homem, de uma mulher que verdadeiramente encontrou Jesus, foi por ele transformado e é um cidadão, uma cidadã do céu? Como é que a gente identifica isso? Pela placa da igreja que ele ou ela frequenta, né? Pela liturgia, pela forma dos sacrifícios oferecidos? Será que são esses conceitos que dizem para nós que nós estamos diante de um cristão verdadeiro? Com certeza não. Mas aqui tem uma senha. Você analisa a ótica que a pessoa tem sobre a salvação. Sobre a salvação. Dependendo do que essa pessoa diz a respeito da obra de salvação de Jesus, o evangelho da salvação, você descobre se você está diante de um cristão verdadeiro ou se você está apenas diante de um religioso. Quem sabe? Tem pessoas que dizem conhecer Jesus, mas elas passam a ideia de que esse Jesus passou a ser uma propriedade privada deles ou delas. E ele não pertence mais a ninguém. Se Jesus tiver que pertencer a uma outra pessoa, tem que ser conforme os meus conceitos, a minha forma de ver. Isso é um grande perigo. E denuncia se você está ou não diante de um cristão de verdade. O cristão de verdade, ele ama Jesus, segue a Jesus e ele quer compartilhar esse Jesus com quem cruza o seu caminho. Sempre entendendo que Jesus, a sua dádiva de salvação, vai além da nossa ótica, do nosso controle das coisas. É nesse sentido aí. Ok? Então, vamos em frente. A introdução da lição faz um paralelo entre Nicodemos e a mulher samaritana. Isso é muito importante que você cite na sua exposição, porque Nicodemos, nós aprendemos que ele era um homem considerado um bom judeu, um homem que tinha uma certa integridade moral. Ele era um bom pai, ele era um bom judeu, uma pessoa de equilíbrio, não era um mau caráter, ele não tinha nenhuma mancha na sua moralidade, vamos dizer assim. E é a esse homem que Jesus diz: olha, você tem que nascer de novo. Saindo dele para a mulher samaritana, você encontra algo totalmente diferente. A mulher de Samaria, que contracena com Jesus aqui nesse encontro à beira do poço de Jacó, ela é praticamente uma prostituta. Uma pessoa de uma vida moral bem desequilibrada, mal vista, com certeza, pela sociedade da época, e sofria uma série de julgamentos e rejeições. Então, a disparidade entre a moralidade de Nicodemos e a da mulher de Samaria é enorme. Quilômetros de separação. Mas na ótica do evangelho verdadeiro, tanto Nicodemos, com todas as suas qualificações, e a mulher de Samaria, com todas as suas mazelas, ambos os personagens são alcançados pela palavra de Jesus e a ambos Jesus mostra a necessidade de uma mudança, de um encontro com Deus, de uma transformação de vida para viver uma nova dimensão de vida. Isso é impressionante, o que é uma prova de que a salvação não é mesmo pelas obras.
não é? Não é porque uma pessoa é íntegra, de boa índole, que tem qualidades maravilhosas, que ela não precisa de arrependimento, de novo nascimento. E não é porque ela é uma pessoa de uma vida repugnante, moralmente falando, que ela está excluída do plano salvífico de Deus, da graça salvadora. Não. Jesus morreu por todos nós. E a graça da salvação é oferecida gratuitamente a todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. De alguma forma, o homem ele pode ser boa gente, mas ele precisa desse encontro com Deus para viver esse relacionamento que o Espírito Santo proporciona para se viver. Então, partindo daí, vamos à exposição dos tópicos. Primeiro, as estratégias de Jesus. Jesus, nesse encontro com a mulher de Samaria, ele se utilizou de várias estratégias para conseguir o seu intento de evangelizá-la e passar para ela o plano salvador de Deus, né? Jesus aproveitou algo que tinha relação com a mulher samaritana, aquilo que eu falei logo lá no início do vídeo. Quais eram os elementos presentes ali? Era isso aqui, olha: poço, água, sede. Jesus se aproveita daquilo que estava diante dele. Ele usa esses elementos para abrir o diálogo e falar do amor de Deus a uma mulher que poucas pessoas queriam na sua companhia. Você está entendendo? Isso é extraordinário. Jesus conduziu a mulher para um diálogo. Primeiro passo para uma boa evangelização é abrir um diálogo. Entendeu? E esse diálogo entre a mulher de Samaria e Jesus, ele não era uma coisa assim simplória. Não era simplória, não, porque veja bem, olha, em primeiro lugar, Jesus sabia que ele estava pisando um território samaritano. Lá na frente, mais da lição, nós vamos falar alguma coisa sobre a questão dos samaritanos. Mas Jesus estava em Samaria, estava ali no centro, na cidade dos samaritanos. Ele tinha consciência plena disso. E ele fez questão de ir passar por ali, porque ele sabia que tinha um propósito ali. Ele vai lá na beira do poço de Jacó, que era um local muito significativo para os samaritanos, né? O patriarca havia dado aquele poço ali para jorrar água para aquela comunidade. Então Jesus chega ali. Ele sabe que está em Samaria, em território samaritano, ele sabe de tudo isso aí. Quando essa mulher se aproxima dele, para tirar a água do poço, ela vai se aproximando, de longe, ela já percebe que aquele homem que está ali, na beira daquele poço, era um rabino. E como é que ela conhecia um rabino? Pelas suas vestes. Jesus usava vestes, entendeu? É característico da sua posição de um mestre, de um rabino, de um judeu piedoso. Você está entendendo? E ela de longe percebeu, ela conhecia aquela cultura judaica, ela conhecia. Então ela percebeu de longe que ali era um rabino. Então era mais um motivo que ela tinha para ignorá-lo, né? Um judeu, portanto um rabino, e ele tinha era um homem, ela era uma mulher, e por aí vai. Então, nesse sentido, o que é que nós vemos aqui? Havia uma dificuldade muito grande para que um diálogo entre um rabino e uma mulher samaritana acontecesse. Pela parte dela e pela parte dele também, porque um rabino, ele não poderia conversar com uma mulher em público. Ainda mais com uma samaritana. Era gravíssimo isso.
Isso podia manchar a reputação dele. Mas veja bem, Jesus ele dá esse primeiro passo, abrindo um diálogo. Então, se você quer falar do amor de Deus para pessoas que têm características específicas, você está entendendo? Você precisa usar de estratégia. Você tem que procurar construir um diálogo com essa pessoa. Abrir o diálogo, ele ou ela começou a conversar com você, entendeu? Então você vai ali interagindo e vendo o momento de você tocar na questão do reino de Deus. Foi isso que Jesus fez. E fica uma lição para nós aqui, entendeu? Há pessoas que não sabem evangelizar. Não sabem evangelizar. Elas são mais assim catequistas. Catequizar uma outra pessoa, né? Assim direto. Isso não é muito bom. Evangelização é além disso. Tem pessoas que, por exemplo, você vai falar, entendeu? Entra numa casa para falar do amor de Deus para uma pessoa, um católico, um devoto de santos, vamos dizer assim. Aí a pessoa, evangelizador, olha para a parede e vê lá a imagem, né? De João, de José, de Aparecida, de Maria, e por aí vai. Aí, ó, tem que tirar esse negócio daqui. Tem que tirar isso daqui, porque isso aqui, entendeu como é que é? Isso não é evangelização. Isso é agressão, desrespeito, falta de educação e outros sinônimos, não é? A nossa missão de evangelizador é falar do amor de Deus para as pessoas. Unicamente isso. Falar de Jesus. Então você vai falar a um devoto de santo e começa a falar mal do santo dele, da imagem dele, do retrato da imagem dele, ele não vai querer mais conversar com você. Quer dizer, você não está sendo sábio para construir um diálogo. Quer ver outra coisa? Você vai falar de Jesus, do Evangelho, para um muçulmano. Aí você já começa falando mal de Maomé. Acabou o diálogo, não tem mais para onde ir. Entendeu? Agora, a grande pergunta é o seguinte: para eu e você, para nós falarmos do plano de Deus para uma pessoa, o plano de salvação, o Evangelho de Jesus, a gente precisa atacar as pessoas dessa forma? Falar mal da religião dela, dizer que ela está indo para o inferno, precisa isso? O bom senso diz que não. Essa não é a prioridade. O primeiro passo é você abrir um diálogo. Seja uma pessoa simpática, para que a outra pessoa se sinta bem conversando com você. Em determinado momento você vai falar. A segunda estratégia de Jesus é despertar a necessidade. Jesus fez uma comparação entre a água do poço de Jacó e a água da fonte divina, mostrando a superioridade desta última. Entendeu? Primeiro ele pede água à mulher samaritana. Era uma coisa impensável, mas ele conseguiu quebrar o gelo aí, entendeu? E começou a conversar com ela. Depois, ele faz uma comparação entre a água do poço de Jacó e a água divina, dizendo, olha, quem beber dessa água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E o diálogo já estava acontecendo, então isso veio naturalmente. Está entendendo? A mulher mostrou interesse pela água. Ato contínuo, Jesus a chamou ao arrependimento. Quando ele disse assim, olha, eu tenho uma água que é superior à água do poço de Jacó, que você veio buscar, ela mostrou interesse. Eu quero dessa água. Então ela já estava completamente envolvida no diálogo com Jesus de Nazaré.
Ele havia conquistado a sua confiança para diálogo. E ela estava gostando da conversa, apesar de ser uma conversa que ela nunca imaginou que teria. Até agora, ela está simplesmente imaginando que ela está conversando com um rabino qualquer. Um pouco diferente por ter puxado o assunto com ela. Mas era um rabino, um judeu. Ela, até esse momento, não tem noção de que quem realmente estava ali diante dela, interagindo com ela à beira do poço de Jacó. Ela não tinha essa ideia ainda. Você está entendendo? Mas aí, Jesus, ele chama essa mulher a palavra de impacto. Ele diz assim, olha, chama o teu marido e vem cá. Quando ele diz chama o teu marido, ele vai lá na ferida moral, vamos dizer assim, e também espiritual daquela mulher. E ela dá uma resposta, né? Incompleta. Incompleta. Olha, eu não tenho marido. Aí Jesus complementa, entendeu? Dizendo que ela já tinha tido tantos maridos, que aquele atual não era marido dela, e tal. E aí ele choca aquela mulher, e aí ela tem uma cura completa. Qual é a lição que fica aqui? É que a obra redentora de Jesus na nossa vida passa por esse arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento é o reconhecimento do pecado, a confissão do pecado e o abandono do pecado. Quando Jesus disse a Nicodemos, olha, você tem que nascer de novo, ele também levou um choque, porque ele era um fariseu, ele não se via com necessidades espirituais, mas Jesus falou que ele tinha. Aqui, Jesus faz a mesma coisa com a mulher de Samaria, de uma outra forma, usando outras palavras. Mas quando ele diz assim, olha, traz aqui o teu marido, ele quis chamar ao debate a vida, entendeu? Completamente desajustada que aquela mulher vivia. E que ela precisava mudar. E aí ela percebe e tem uma cura completa, ali, nesse momento. A terceira estratégia é despertar a fé verdadeira. Quando Jesus toca na questão do pecado, a mulher muda de assunto. Ela tenta mudar de assunto, invocando questões religiosas, teológicas, entendeu? Sobre o local da adoração. Ela estava dizendo para ele, nossos pais adoravam aqui nesse monte, que era o Monte Gerizim, onde os samaritanos levantaram um templo que foi posteriormente destruído. Você está entendendo? Era isso que ela estava se referindo. Mas ela continua, né? Os judeus dizem que é lá em Jerusalém que tem que se adorar, porque os judeus adoravam no templo de Jerusalém. Então havia essa divergência. Ela invoca isso aí para tentar fugir, né, do impacto que Jesus causou nela ao trazer à tona a sua condição moral, espiritual. É nesse sentido. Então, a ótica de Jesus sobre a adoração é o quê? O alvo da adoração é mais importante do que o lugar da adoração. Jesus não entrou na polêmica. Ele focou na coisa mais importante, dizendo, o importante não é o lugar. Se você vai a Jerusalém, se você fica em Samaria, se você vai para Hebron, para Gilgal, interessa. Não interessa para onde você vai. Isso pode até ser importante. Mas o mais importante do que isso é o alvo da tua adoração. Entendeu? Você pode adorar o Deus verdadeiro debaixo de uma árvore, embaixo de uma casa de palha e piso de chão batido. Você pode estar ali, debaixo de goteiras, adorando o Deus verdadeiro. E você pode estar dentro de uma catedral luxuosa, de ouro e de prata,
fazendo uma falsa adoração. Seja essa catedral católica ou protestante, não importa. Você pode estar ali fazendo um sacrifício de tolo. Um ritual puramente religioso somente. Mas não há adoração verdadeira. É isso que Jesus está querendo passar para a mulher de Samaria. Muito importante isso. Esse é o momento da conversão da mulher. Ela não tem dúvida de que está diante do Messias. Vira uma testemunha. Quando ele diz assim, olha, você já teve tantos maridos, ele desbrulha ali, desenrola a vida da mulher todinha. Aí ela diz assim, olha, eu percebo que eu estou diante de um profeta. Ele não era, agora ela entendeu que ele não era só um judeu, ele não era apenas um rabino, tinha algo ali, não é? E ela diz assim, olha, nossos pais falam, que viria o Messias e tal. Aí Jesus fala o quê? Ele está diante de ti. Foi ali que a mulher samaritana se converteu e virou uma testemunha. E nós vamos ver mais na frente o impacto que isso causou na vida de outras pessoas. Vamos em frente. Que lição maravilhosa. O segundo tópico, salvação sem fronteiras. Jesus quebrou várias barreiras com este diálogo. A primeira barreira é a barreira racial, judeus e samaritanos. E aqui é importante, a lição traz, eu vou colocar aqui neste ponto aqui. A história dos samaritanos, meus amigos, é a seguinte. Uma sinopse aqui, você pode se aprofundar nesse assunto. Vamos aqui uma sinopse, A história dos samaritanos é o seguinte, Israel era uma nação única, Se implantou na terra prometida, veio o tempo dos juízes, que durou muito tempo, e depois se estabeleceu a monarquia, Saul, Davi e Salomão. Até o reinado de Salomão era um reino único. As 12 tribos de Israel estavam ali caminhando conjuntamente. Depois de Salomão, há uma crise política, Então a sucessão não foi bem estabelecida e houve uma divisão no reino. E Israel, que era um reino só, ele se divide em dois. 10 tribos ficam para um lado norte, que é chamado Reino do Norte, 10 tribos com a capital em Samaria, E as 2 tribos, Judá e Benjamim, formando o Reino de Judá, Reino do Sul. E eles passaram a viver, paralelamente. Aí passaram a ter 2 reis, um Reino do Norte e outro Reino do Sul, e por aí vai. Só que aconteceu o seguinte, no ano 722 a.C., devido à idolatria, o distanciamento de Deus, veio o reino da Assíria, o Império Assírio, invadiu o Reino do Norte e levou todo mundo cativo. Destruiu tudo lá. Varreu do mapa o Reino do Norte, isso nunca mais se estabeleceu. Você está entendendo? 100 anos depois, o reino de Judá caiu no mesmo castigo, na mesma provação, só que pelas mãos de Nabucodonosor, II da Babilônia. Ele invadiu, levou cativo o povo para a Babilônia, e lá eles passaram 70 anos. E depois retornaram para Jerusalém, no comando de Esdras, Neemias, Zorobabel. Isso é toda uma história. E os que voltaram para reconstruir os muros, o templo, o grande templo chamado Templo de Zorobabel, que depois foi reformado por Herodes, e por aí vai. Só que quando eles chegaram ali, de volta, o que eles encontraram? Aconteceu o seguinte, a Assíria tinha por costume, quando ela dominava um reino, ela misturava aqueles povos ali.
trazia pessoas de outro lado, fazia aquela mistura exatamente para anular a identidade nacional daquele povo. Você está entendendo? Era assim que eles agiam. Uma mistura ali. Judeus casaram com estrangeiros, com outros povos que não eram da comunidade judaica. E originando o quê? Os samaritanos. Por isso eles eram odiados, eles eram discriminados, eram tidos, não eram considerados judeus, era coisa de segunda classe. E eles passaram a ter outras tradições. Eles só, do Antigo Testamento, eles só aceitavam o Pentateuco, e por aí vai. Criaram um cisma, uma divisão racial e religiosa. Quando Israel, os judeus do cativeiro babilônico retornam para o reino de Judá, ali, eles encontram essa situação. Os samaritanos criaram muitos problemas ali. Então havia um judeu, ele tinha alergia a samaritano. Não sentava na mesma mesa, não repartia a mesma comida, não bebia vinho e nem água de um mesmo jarro. Era uma segregação terrível. E Jesus, ele chega aqui e quebra isso. Observe que quando ele pede água para a mulher, que água? De onde que ela tiraria água para dar para ele? Do seu cântaro. Então Jesus mostra ali a quebra dessa corrente aí de separação. E ele, quando pede, dai-me de beber, ele está dizendo, você é igual a mim. Entendeu? Nós podemos caminhar juntos. É isso que ele está querendo dizer. Tá bom? A outra barreira é a barreira religiosa. Os judeus adoravam no templo de Jerusalém e os samaritanos no templo de Gerezim, do Monte Gerezim, já mencionado. Não é? Então essa barreira religiosa tem que quebrar. Jesus é muito maior. A mensagem da graça divina é maior do que o catolicismo, do que o protestantismo, do que o islamismo, do que qualquer ismo que você possa citar, conhecer ou não. O Evangelho de Jesus é mais do que tudo isso reunido. Foi isso que Jesus demonstrou. A terceira barreira foi a barreira cultural. Jesus era um rabino. Um rabino jamais poderia conversar com uma mulher em público. Isso poderia afetar a sua reputação, já mencionado. Jesus considerava uma alma mais preciosa do que qualquer coisa. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele não ligava para a sua reputação, o que é que os fariseus e saduceus iam dizer dele, o que é que o jornal no outro dia ia publicar, entendeu? Ele não tinha interesse nenhum nisso. Jesus, ele tinha um foco único, que era qual? Fazer a obra de Deus, trazer o homem à reconciliação com Deus, uma mensagem messiânica, salvadora, sem fronteira. Sem fronteira cultural, sem fronteira religiosa, sem fronteira de qualquer natureza. Racial, de cor e por aí vai. Ele deu exemplo disso aí. Uma alma valia mais do que qualquer coisa. Por isso que ele teve embate com os fariseus, né? Porque curava no sábado. Para eles, era mais importante o sábado do que uma ovelha se afogando. Jesus quebrou isso tudo e por isso ele virou alvo, né? Da crítica, da perseguição dos seus oponentes. Vamos para o terceiro tópico e último da lição. Que lição maravilhosa, espero que você esteja gostando. Deixa aí o seu like logo, tá entendendo? Faça o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Faça isso, é muito importante. E o like é a oferta que você deixa, que não é dinheiro, é o like para que a plataforma entenda que esse conteúdo é importante e possa indicá-lo para outras pessoas. Seja igual a mulher de Samaria, faça propaganda das boas coisas que você ouve.
Se você não gosta, você pode deixar também aí o seu dislike. A gente vai respeitar a sua opinião. Terceiro tópico, o impacto evangelístico, né? Depois que Jesus teve esse encontro, a conversão da mulher de Samaria, qual foi o impacto dessa mensagem de Jesus no diálogo histórico com aquela mulher à beira do poço de Jacó? Primeiro impacto, sobre a mulher samaritana. Ela abandonou seu cântaro. Por que ela abandonou seu cântaro? Porque encontrou água melhor, uma nova dimensão de vida. O Evangelho, ele causa esse impacto, mudança de perspectiva na vida de uma pessoa. Se não causa, não foi o Evangelho. Se não causa mudança, se não incomoda o pecado, se não leva ao arrependimento, a mudança, ao novo nascimento, se nada dessas coisas é provocado na vida de uma pessoa, ela não recebeu o Evangelho. Talvez uma mensagem religiosa. Interessante que ela ou ele gostou. Segundo lugar, né? Ela proclama publicamente o Messias. Antes preferia passar desapercebida. Anonimato. Entendeu? Anonimato pecaminoso. Ela sabia da vida que levava, ela preferia, talvez por esse motivo, ia naquela hora que tinha pouquinha gente ou quase ninguém no poço de Jacó. E ela faz um convite veemente, vinde, desejava que todos bebessem da mesma água viva que ela tinha encontrado. Ou seja, novamente repetindo, quando o Evangelho ele impacta uma pessoa, ela quer compartilhar, ela quer fazer que todo mundo conheça aquilo, ouça a sua experiência de vida, de esperança, de mudança. Ela tinha interesse nisso. Era tão forte que ela não conseguiu guardar para si. Largou o cântaro, pegou o caminho da cidade e por quem ela passava, ela dizia, olha, encontrei um homem que falou a minha vida toda. Porventura não é ele o Messias? Olha que coisa maravilhosa. Segundo lugar, na vida dos discípulos, o impacto na vida dos discípulos. O episódio serve para a reflexão dos discípulos sobre a agência, ou sobre a urgência e prioridade da evangelização. Eles chegaram, Senhor, come. Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. A prioridade dele eram as vidas, as almas, o reino de Deus na terra. E a mensagem para nós, que hoje somos os seguidores, os sucessores dos discípulos, não é? Todo crente é um sucessor dos primeiros discípulos, porque eles estavam ali nos representando a imagem de uma igreja que ganharia o mundo. 12 que se transformaria em milhões de adoradores. Então, essa mensagem é para nós, para que nós possamos entender a urgência e a prioridade do reino de Deus sobre outras coisas que podem ser bonitas e importantes, mas que não têm esse mesmo peso na ótica divina. Finalizando, impacto na região de Samaria. Uma mulher tocada pela graça influenciou uma cidade inteira. Virou uma testemunha, como já foi dito, né? Então, hoje, uma pessoa impactada pelo Evangelho, que está na escuridão, que está na opressão, no pecado, numa vida distante de Deus, quando ela é alcançada por essa graça salvadora, que ela é recebida na família de Deus, pelo processo da adoção, do arrependimento, do novo nascimento e do abraçar de Cristo nela. Quando isso acontece com ela, ela se torna uma mulher, um homem impactados pela palavra de Deus, e aí eles vão o quê? Influenciar uma família, uma igreja, uma faculdade, uma empresa, uma cidade e até uma nação toda.
A Bíblia diz que poucas horas depois, grande parte da cidade de Samaria estava procurando Jesus. E eles deram um testemunho: olha, realmente não é nem porque você falou, nós estamos vendo que ele é o homem enviado por Deus. E até pediram para que Jesus permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Olha que coisa maravilhosa. Um grupo, uma multidão de samaritanos pedindo a um judeu, a um rabino, a um mestre da lei: fica conosco. Por quê? Porque ali eles entenderam que não se tratava de um simples judeu, de um simples rabino, mas do Messias, Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia, o prometido e o desejado de todas as nações. Que lição maravilhosa, meu irmão, Deus te abençoe. Por isso, é um prazer grande poder compartilhar. Domingo é dia de bênção. Então, vá para a frente da sua classe, de sua igreja, e que o Espírito Santo te tome como instrumento e você possa abençoar a vida de outras pessoas. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo isso, por esse conteúdo de hoje, que a tua bênção, tua graça estejam derramadas de forma abundante na vida dos meus irmãos, pastores, professores, expositores, alunos da nossa grandiosa escola bíblica dominical. Que o teu Espírito Santo possa nos usar para a glória do teu nome, agora e para sempre. Nós te agradecemos. Amém. Meu nobre irmão, minha nobre irmã, amigos, aonde você estiverem, que a graça do Senhor seja com você, e um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus, da Estrada Nova, em Belém do Pará.